Olá pessoal, sou o Almir novamente e gostaria de apresentar para vocês algumas funções do CSV.db. Gostaria de lembrar que essa gravação é um vídeo amador e o ambiente aqui é barulhento. Ignore por favor o som de fundo e se caso alguém me chamar aqui, você também ignore essa questão. Gostaria também de salientar que o objetivo desse vídeo é um vídeo demonstrativo para a função join. Gostaria de lembrar também para os novos usuários que o CSV.db é um NoSQL. Ele pode ser incluído também na categoria de New SQL, porque ele tem funções que permitem transações desde a versão original em 2007. A versão nova você pode baixar no meu site oficial e você tem permissão para baixar a versão freeware e caso necessário você pode baixar a versão Enterprise. Na versão freeware, as questões de abertura de permissões de domínio, como mostrado nesse bloco SQL, não é necessária. Você pode rodar sem essa permissão aqui. Então, indo direto ao assunto, o objetivo desse vídeo é demonstrar para você o exemplo de funcionamento do join. O objetivo do join é que na nossa concepção do CSV.db, cada tabela CSV, cada arquivo CSV é uma tabela. E esse arquivo CSV, ele pode trabalhar de forma normalizada, como realmente uma tabela, ou você pode trabalhar com ele com dados não estruturados. Lembrando em consideração que você deve criar a sua aplicação conforme os seus requisitos. Nesse exemplo eu vou usar o CSV.db para um formato estruturado e normalizado. Vamos então observar nesse script. Temos aqui, coloquei o comentário aqui referente à tabela de teste. Vamos lembrar que temos duas tabelas, vamos criar duas tabelas, uma chamada teste1 e o outro chamado teste2. Na tabela teste1 eu vou criar dois campos, o ID e name, né? Lembrando que nesse caso aqui, se você vai trabalhar e apresentar as tabelas em planilha, é aconselhável colocar o underline antes do ID. É uma questão de fácil interpretação pela planilha. Então você cria dois campos, por exemplo, esse campo aqui tem ID e name. Então, em cada campo eu adiciono alguns registros. Eu adicionei então 3 registros nessa tabela teste1. Então depois eu crio a tabela 2, que é teste2, com apenas um campo, chamado SumData. Vamos preencher então apenas com um campo, por exemplo. Então eu adiciono 3 dados na tabela, 3 registros na tabela teste2, e então eu invoco a função join. E a função join está representada dessa seguinte forma. Eu vou fazer um join e vou juntar a tabela 1, teste 1, o conteúdo que está em teste 2. Aqui então eu escrevi o caminho completo da tabela. Lembrando que já temos a extensão aqui. Portanto, mesmo que o arquivo esteja em outro formato de texto, tipo TXT, ele pode ser juntado também. Então eu aplico aqui a tag opcional null. Esse null pode ser qualquer outro tipo de texto. Lembrando que o objetivo desse null é que, em alguns casos, as tabelas podem ter número de registro diferente. Então, a função vai preencher naquelas lacunas onde estiver descompassado os números de registros e colocar como null. Por exemplo, suponhamos que a tabela 1 tenha apenas 15 registros e a tabela 2 tenha 200. Então vai ficar uma defasagem entre os números de registros. Então a função join já trata isso, adicionando nas lacunas o texto null, que poderia ser qualquer outro texto. Lembrando agora um detalhe muito importante. Lembrando que a tabela teste1 temos dois campos ID e name, sendo que o ID é o índice 0 e o name
é o índice 1. Portanto, quando adicionarmos o conteúdo de teste 2, esse conteúdo adicionado irá para o índice toField do join, que é o campo 2, do índice 2. Lembrando que temos o 0, que é o ID, e o 1, que é o name. Portanto, será adicionado na última posição do campo. Ao executarmos, vamos observar o que acontece. Então foi executado. Então podemos ver a saída. Foi criada a tabela, preenchida os campos. Preenchido os campos do registro da teste 1. Foi criada a teste 2 com sum data. Preenchido os campos do sum data até o sum 3. E então foi dado um resultado final, onde sum 3 foi adicionada a teste 1. Portanto, o teste 1 está dessa forma. Olhando dentro da nossa base de dados, aqui então temos as duas tabelas. Teste 1, eu vou abrir aqui com a planilha, como planilha, aqui no OpenOffice. Eu estou abrindo a planilha. Lembrando que enquanto a planilha está aberta, a gente não pode rodar o CSV CompDB, porque tem uma questão de lock de arquivo. O aplicativo da planilha trava e bloqueia a escrita da planilha. Então, observamos que foi criado. Agora vamos cometer um erro opcional, um erro aqui. Vamos considerar que as duas tabelas têm um número de registro diferente. Portanto, eu vou comentar aqui essa última inserção para que o número de registros sejam diferentes. Portanto, terá 3 registros na tabela 1 e 2 na tabela 2. Então, vou refazer novamente, recriar tudo do zero. Fechei lá a planilha, então vou fazer. E você vai observar então o que acontece. Acontece que, nesse caso, o último campo foi preenchido com a tag null. Porque, sendo que a tabela 2 que foi agregada à tabela 1 tem registros a menos. Se fizermos o contrário, diminuirmos o registro da tabela 1 em função da tabela 2, observaremos o mesmo efeito, porém com a diferença de que isso irá para os campos referente a nome, ID e nome, como podemos observar aqui. Então, a tabela 2 ela tem mais registros que a tabela 1, teste 1. Então, foi preenchido os campos da tabela 1 com um valor null, que poderia ser qualquer outro valor aqui. Uma outra coisa que podemos observar também é que a tabela teste 2 pode ser inserida em qualquer índice desse aqui representado. Portanto, de propósito, eu vou colocar no índice 0, que é na posição 0 da tabela. Vou dar um Ctrl S, salvar, e vou rodar novamente. Então, foi girado, rodado a aplicação. Então, aqui foi notado a questão para o índice 0. Então, quem controla a posição no join é o toField, aonde é setado aquele join. E aí está comprovado. Vamos abrir novamente aqui nossa planilha, verificar como se encontra a nossa planilha. Então você poderá baixar o CSV CompDB lá no nosso site. O link vai estar na descrição do vídeo. Já está. E o CSV CompDB ele tem várias funções para CRUD completa, transações. Você pode criar sites sem integração com API para sistemas mobiles. Você pode dar o resultado da sua query do formato que você quiser. Você primeiro cria um template, e o CSV CompDB ele tem a capacidade de mostrar o seu resultado dentro do template que você quiser. Você cria um esqueleto do template e coloca as tags onde cada resultado vai. Então, o CSV CompDB pode pegar essa tabela normalizada e te exportar também como JSON
O JSON já tem um JSON padrão dele, mas você pode colocar o JSON do formato que você quiser, ok? Além de JSON, pode exportar como XML, etc. Fica a seu cargo a sua criação. Depois vamos criar um novo vídeo a falar sobre questão de economia de recursos de computação usando o CSV CompDB. Eu agradeço a visualização e até a próxima.